Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Informação com qualidade, conteúdo exclusivo diretamente para vocês. Acompanhe comigo agora as atrações do programa de hoje. Bom, hoje nós vamos falar então das técnicas de regeneração da cartilagem. E desenvolvi um tema muito interessante que é para estimular o aluno a se autoconhecer para poder valorizar a sua própria vida. Nós tivemos uma grande alteração ali no final de 2019, que foi a reforma previdenciária. Existem também situações de pessoas que fazem cursos, palestras, ensinam essas pessoas. Você aí, eu tenho certeza que vai ficar muito na dúvida como montar o meu negócio. Eu monto ele no digital ou eu monto uma loja física? Não falei com vocês? Informações de qualidade e muito importante para todos nós. Eu volto daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e agora nós vamos para o nosso quadro Em Busca do Equilíbrio com Miriam Moraes, esclarecendo uma dúvida recorrente dos nossos internautas. Miriam, como trabalhar, como manter um ambiente saudável no trabalho com familiares? Olá, Tancredo. Que legal estar aqui de novo e poder responder e tirar mais essa dúvida. Essa é uma questão muito séria e que envolve muitos fatores. Porém, com alguns dados que nós já vemos, algumas empresas elas entram em colapso até por conta dessa questão. Mas existem também situações de pessoas que fazem cursos, palestras, ensinam essas pessoas como separar o profissional do pessoal. Não é uma coisa muito fácil de fazer, porém funciona muito bem. A gente vê muitas empresas familiares, por exemplo, que assim como você mesmo trouxe um dado, né, que elas vão até a terceira ou quarta geração sem problema nenhum. Então, a questão é saber dividir, saber que, como Jung gosta de falar, temos as máscaras profissionais e as máscaras pessoais. Então, profissional, profissional, pessoal, pessoal, familiar, familiar. Fácil não é, mas é muito possível. Então, Tancredo, a dica fica: procurem ajuda profissional, caso isso esteja acontecendo na sua empresa, que com absoluta certeza vocês vão conseguir solucionar esse problema. Tancredo, eu espero ter respondido. Até a próxima semana e volta com você. Ok, Miriam, muito obrigado. Como sempre, a sua participação é fundamental e muito pontual. E agora nós vamos falar de um assunto muito questionado, inclusive por toda nossa audiência nas redes sociais, que é sobre saúde. Quando a gente fala que o indivíduo tem uma lesão na cartilagem, principalmente falando de ortopedia, tá, gente? O que chega para nós? Uma sentença, praticamente. Porque praticamente aquilo lá não tem um tratamento ideal, o indivíduo vai ter que conviver com essa lesão ou tentar conviver com essa lesão. Mas nos parece que chegou uma boa notícia, nós temos uma excelente notícia para passar para vocês, aliás, nesse sentido, né? Que é o quê? Através da engenharia de tecido, a regeneração da cartilagem. É mais ou menos isso. Nós vamos conversar agora com um especialista que vai esclarecer parte das nossas dúvidas e nos dar essa boa dica. Dr. Adriano Leonardi, ele que é ortopedista, trabalha com medicina esportiva e é especializado em joelho. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui ao programa Mega Profissionais. Olá, muito obrigado, agradeço bastante o convite, estou à disposição. Doutor, como eu já antecipei aqui, realmente parece ser uma sentença quando fala que está lesionado o indivíduo. Quando fala que essa lesão estende-se para a cartilagem,
realmente é um dado muito, muito preocupante, né? Porque até então nós tínhamos a informação que não se regenerava, né? A cartilagem não se regenerava. E o senhor, como médico do joelho, né, deve também se deparar muito com casos semelhantes, né? E principalmente quando é jogador, quando fala que lesionou o joelho, a gente vê que nunca mais ele volta a ser como era antes, né? Quando não interrompe a carreira. Agora, o senhor nos traz também essa boa notícia desse novo tratamento, não é isso? Eu gostaria que o senhor nos explicasse melhor sobre essa engenharia de tecido, é isso, o novo tratamento? Isso. Então, assim, existe tecido no nosso corpo que eles têm o chamado baixo turnover, né? Que eles são de regeneração ou inexistente ou muito lenta. Então, um exemplo, a medula, né? Nossa coluna. Então, às vezes a pessoa tem um dano neurológico por um acidente de carro, por exemplo, ela deixa de andar, ela fica tetraplégica, paraplégica. Por quê? Porque é um tecido altamente especializado, com uma alta capacidade de regeneração praticamente nula. E a mesma coisa acontece com a cartilagem. A cartilagem é um tecido que recobre os nossos ossos, né? Ele faz o deslize da nossa articulação conforme a gente dobra, estica a articulação. E ela também tem esse grande problema dela ter uma capacidade de regeneração nula ou muito próximo de nula. E aí isso tem sido estudado há muito, muito tempo, né? Até 20 anos atrás, o máximo que era feito era um procedimento que chamava microfratura. Então você ia lá e perfurava várias vezes o tecido e era formado um tecido mais ou menos parecido, né? E de alguns anos para cá, pelo menos o que a gente tem em território nacional, é a chamada engenharia de tecido, que é uma forma de você estimular a célula-tronco da própria pessoa a se transformar naquele tecido que é desejado, aí no caso a cartilagem. Então a questão da engenharia de tecido é você usar algum artefato para fazer com que aquela célula-tronco que está presente no nosso corpo seja transformada no tecido desejado. Deixa eu entender um pouquinho melhor. As células-tronco que nós temos no organismo de uma forma geral, geralmente me ajude com essa informação. A informação que eu tenho é que essas células-tronco a gente geralmente tiraria ali no cordão embrionário, quando o indivíduo nasce, né? Muita gente faz o congelamento dessas células para futuramente trabalhar elas, caso seja necessário para aquele indivíduo, ou mesmo quando a medicina vir a evoluir, a adiantar-se com outras técnicas, né? Referente ao tratamento de doenças. Agora, quando o indivíduo já está adulto, não fez esse recolhimento de células-tronco na infância, tem como também ele fazer essa retirada acho que é na coluna vertebral, isso me ajuda na verdade, a esclarecer. Na verdade, assim, a gente tem dois tipos de célula-tronco. A pluripotente, que é essa que você citou, que é do cordão embrionário, que essa célula-tronco ela consegue se transformar em qualquer órgão. Inclusive existem limites, né, éticos e religiosos para o uso desse tipo de célula-tronco. E o que a gente usa em engenharia de tecido é chamada mesenquimal ou unipotente, que ela se transforma em tendão, cartilagem, osso ou gordura, né? Ela tem um poder de uma capacidade de regeneração um pouco reduzida. Então, a gente pode tanto coletar de algum ponto e implantar no tecido, que é chamado de dois passos, two steps, ou a gente usa daquele tecido, então, por exemplo, a cartilagem, a gente usa a célula-tronco do osso logo acima, que é chamado subcondral, entendeu? Então a gente não precisa muito ficar coletando e colocando naquela região. A gente usa aquela própria célula-tronco daquele tecido. O que é a engenharia de tecido? É você colocar um scaffold, colocar uma membrana para você estimular aquela célula-tronco a se transformar naquele tecido desejado. Assim, de uma forma leiga, né, falando, seria mais fácil então você tratar determinadas partes, determinada cartilagem. Eu sou como ortopedista, que deve tratar basicamente em cima de joelho, coluna, né? E aliás, até uma dúvida, né? Não sei se esse tratamento também se aplica, por exemplo, na hernia de disco, que tem problemas também referente à cartilagem, né? Então você tiraria ali próximo dela, né, próximo daquela área afetada, mas uma área, acredito eu, seja saudável, e faria tipo como se fosse um implante. Isso. Então, vou colocar aqui como exemplo, por exemplo, aqui a minha mão seria um fêmur, né, lesionado. Aqui a gente teria um buraco, né, um buraco na cartilagem. E a cartilagem é um tecido
Ele é totalmente esponjoso, ele é um tecido super molinho e a gente teve a lesão nesse ponto. O que eu faço? Eu faço a microfratura. Eu fazendo a microfratura, estou estimulando as células-tronco da medula óssea do fêmur para sair aqui para a região onde eu fiz o trabalho. Aí eu colo o scaffold. Existem diversos scaffolds no mundo. Aqui no Brasil, o mais famoso é chamado membrana de colágeno. Então a gente coloca o scaffold na região e a célula-tronco batendo nesse scaffold, ela é induzida a se transformar em cartilagem. Ela não se transforma em nenhum outro tecido a não ser a cartilagem, que é muito semelhante à original. Então a gente consegue ter esse poder de regeneração sobre esse tecido. E sendo essa produção orgânica, ela deve ter uma vida útil, ou então ela não deve ter uma vida útil, ela deve ficar ali para sempre com aquele indivíduo? Então, excelente pergunta. Estudos a longo prazo, mas a gente toma alguns cuidados no pós-operatório, principalmente em pessoas que são muito ativas, para a gente tentar preservar aquela região, entendeu? Porque caso haja falha no procedimento, por qualquer motivo que seja, a gente já começa a ficar com menos recurso para conseguir trabalhar aquela área. Pois é. Uma outra dúvida também que eu tenho, né, com relação à casuística, né? Você me falou que, se eu entendi bem ou não, mas parece que é uma técnica de 3 a 4 anos que já vem sendo utilizada, não é isso? A casuística dela já é positiva, a gente já pode construir um dado positivo em cima desse trabalho, doutor? Ela é extremamente positiva e os estudos maiores, assim, que têm sido produzidos principalmente fora do Brasil, mostra que ela é superior às técnicas antigas de microfratura, que é aquela que, como eu falei, você só faz a perfuração do tecido. Então, quando você coloca um implante, um scaffold, e esses scaffolds têm que ser modificados ao longo dos anos, a qualidade do tecido transformado é muito superior às técnicas antigas. Esse scaffold do seu né? É isso? Scaffold seria a membrana, né? Seria o tecido. Exato. Ele é orgânico ou não? Ele é orgânico. Ele é orgânico. Agora está sendo começado a produzir o sintético também. Um dos meus ex-chefes lá da Suécia, o Mats Brittberg, ele acabou de criar uma que ele é em gel. Ele é orgânico, ele é sintético. Mas o que a gente usa hoje são as membranas porcinas ou a membrana equina, que a gente tem no mundo todo aí, que é utilizado em 90% dos casos. Tem rejeição, doutor? O organismo rejeita esse procedimento? Não. A atividade antigênica, a atividade de rejeição como corpo estranho nunca aconteceu, pelo menos que eu tenha lido ou na minha experiência, a gente não tem esse problema. Na verdade, ela não pode ficar muito tempo no corpo da pessoa, ela é absorvida de maneira até que rápida. Ela faz a indução e depois de 6 semanas ela já começa a ser reabsorvida, e aí depois são meses aí até a gente conseguir regenerar a cartilagem. Lembrando que é um processo que, mesmo que a gente tenha sucesso, ele é lento. Ele é muito mais lento do que alguns outros processos. Então, por exemplo, se eu vou operar um tendão, se eu vou operar um ligamento cruzado do joelho, é uma recuperação muito mais rápida, porque é um tecido altamente vascularizado. Agora, a cartilagem é a longo prazo, então eu já falo para o paciente, vai ser uma jornada longa. Hein? O que seria uma jornada longa? Acima de 1 ano? 1 ano, 1 ano e meio para a gente finalizar a maturação da cartilagem. Óbvio que antes disso a gente vai liberando para diversos esportes, diversas atividades, mas nesse período de 6 meses até 1 ano, o paciente acaba tendo uma oscilação de sintomas e já é realmente esperado que ele tenha isso, mas depois de 1 ano, 1 ano e meio, a gente já tem uma cartilagem mais maturada e aqueles sintomas iniciais do paciente praticamente somem. De qualquer forma, é uma notícia fantástica. Até então a gente achava que não tinha uma solução, né, tão viável quanto essa. É uma notícia realmente muito boa. Nós já fazemos esse procedimento no Brasil, não é isso? O senhor faz esse procedimento já aqui? Sim, ele entrou no Brasil há mais ou menos uns 10 anos atrás. Existem coisas melhores fora do Brasil, isso é importante dizer. Existem coisas, inclusive, que nem entraram nos Estados Unidos ainda, que foram desenvolvidas na Europa. Então, existe uma divergência grande da FDA e da Anvisa aqui no Brasil, por exemplo, de alguns procedimentos.
Eu faço há pelo menos aí uns 8 anos. Felizmente eu consegui sair do Brasil e ser capacitado a fazer esse procedimento. Eu tenho saído muito do Brasil para ver médicos fora fazendo esse procedimento, então a minha técnica de outros colegas a gente tem modificado devido a resultados aí que a gente vê fora do Brasil, mas felizmente a gente tem em território nacional, autorizado pela Anvisa, autorizado pela grande maioria dos planos de saúde. Então, hoje em dia, o prognóstico mudou bastante, tá? O prognóstico desse tipo de lesão, ele mudou bastante e eu acredito que vai mudar nos próximos anos. Tem muita coisa interessante vindo aí. Acredito que nem vai demorar tantos anos assim. A medicina é muito rápida, né? Graças a Deus nós temos profissionais que se dedicam ao estudo e se conduzem ali a praticar esses estudos e trazer tanta solução boa para a gente. E quando se fala de dor, mobilidade e qualidade de vida, eu acho que não existe limites, né? Nós precisamos buscar as nossas alternativas. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. A notícia foi bastante pontual. As dúvidas ainda não se esclareceram todas, eu tenho certeza disso. Eu gostaria de deixar o convite em aberto para que o senhor pudesse voltar aqui em outras oportunidades, para que nós possamos explorar um pouco mais o seu conhecimento e dividir esse conhecimento com tantas pessoas que nos acompanham nesse momento. Agradeço muito, volto sem dúvida nenhuma, um prazer muito grande. Ok. Eu conversei aqui com o Dr. Adriano Leonardi, ele que é ortopedista, é especialista em medicina esportiva e também especialista em joelho. Muito obrigado mais uma vez a sua participação aqui, doutor, e nós voltamos daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta e agora nós vamos para o nosso quadro Empreendedorismo Digital com Larissa Noda. Olá, Tancredo! Hoje o assunto é um pouco polêmico. Você aí, eu tenho certeza que vai ficar muito na dúvida como montar o meu negócio. Eu monto ele no digital ou eu monto uma loja física? Eu, como empreendedora digital, falar para vocês que montar a loja física também é importante, vai soar um pouco estranho, mas segue só esse raciocínio. Você montando o seu digital, inicialmente, é a maior vantagem, porque você já vai entrar aí sem pagar o aluguel, sem gastar com funcionários, onde você mesmo começa, né, pondo a mão na massa, trabalhando aí sozinho e tendo menos custos possíveis, tendo o quê? Mais lucro. De acordo com o tempo e com o seu desenvolvimento, seu crescimento, vai chegar uma hora que você vai estar vendendo para o mundo todo, né? E você vai precisar de uma loja física. E uma loja física é muito importante, sim, porque a loja física vai trazer credibilidade para a sua marca, para as pessoas que estão longe, né, visualizar que você tem uma loja física, né, com funcionários, uma estrutura que atenda esse pessoal. Então, é muito importante a loja física com o digital. Os dois formam uma bela de uma parceria e, com certeza, isso aí já é um resultado de sucesso. Gostaram das dicas de hoje? Eu tenho certeza que eu despertei muita curiosidade em vocês, né? Então me acompanhe no nosso próximo encontro com muitas dicas de empreendedorismo digital. Ok, muito obrigado, Larissa. E agora nós vamos falar de uma temática também que está muito em alta em todas as redes sociais, uma preocupação de todos os pais, de todos aqueles que estão sim voltados à educação dos seus filhos, que é o quê? É justamente como lidar com os nossos filhos, com os nossos adolescentes no ambiente escolar. Eu vou começar agora com a professora aposentada, escritora, palestrante Heloísa Ronzani, que aliás ela trabalha muito esse tema, né? Do autoconhecimento como auxilia na vida escolar. É um desafio muito grande, mas me parece que ela é campeã nessa história.
Ela está conosco aqui agora no programa Mega Profissionais. Seja bem-vinda, professora. Aliás, é uma prática que nós temos, chamar sempre de professora, mesmo sendo professora aposentada, né? Mas para a gente vai ser eternamente professora. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda ao programa. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Então, professora, a senhora propõe, inclusive a senhora lançou um livro, né? Força Interior, a única fonte de realização pessoal. A senhora propõe que, através do autoconhecimento, nós podemos melhorar e muito a vida escolar dos nossos adolescentes. Com certeza. Como fazer essa difícil e árdua tarefa de conversar com o adolescente que está ali num dos momentos mais difíceis de toda a sua vida, que está tentando abandonar ali a infância, tentando alcançar a fase adulta, está nesse intermédio aí, inclusive de várias dúvidas internas que ele traz, né, de combate, inclusive, para esses próprios questionamentos internos. E aí a senhora propõe que nós coloquemos, né, esses adolescentes para refletirem sobre o seu autoconhecimento. Como fazer isso, professora? Olha, o como fazer depende muito de cada um. Não é assim um ritual. Mas à medida com que você consegue se aproximar do aluno e de maneira amigável, conversando sobre a vida de uma maneira geral, você acaba fazendo com que ele goste daquela conversa, porque você está levando coisas para ele do mundo dele, do adolescente, tá? Sempre no mesmo nível que ele. Então, se ele é muito calado, muito fechado, a gente vai provocar uma conversinha rápida que seja, mas para que ele possa sentir confiança na gente. Porque quando ele confia, ele se abre. E quando abre, a gente consegue conquistar para fazê-lo com que ele aprenda realmente a se conhecer, a se autoconhecer, a perceber que dentro dele tem um potencial enorme e que ele está fechado. Ele fechou para balanço, não quer abrir. Então ele precisa despertar essa vontade nele. E isso você faz através de muito carinho, muita paciência, muita tranquilidade, sem cobranças demais, mas tentando conversar com ele no nível dele, mostrando que existe muito mais coisa do lado de dentro do que do lado de fora, que possa interessar naquele momento para ele. Que é um momento muito abstrato, que está aquilo ali, mas é uma verdade. Se você tem a verdade dentro de si e você não quer ver, então você está vivendo o quê? Está vivendo um teatro? Então você, na conversa, na troca de ideias, de experiências, você vai chamando para que ele se reencontre. Como é que você era na infância, pequenininho? Como é que você brincava? Então você faz umas puxadinhas de conversa que ele desperta e tem vontade de falar sobre aquilo que foi bom para ele. E também se foi mal, ele vai falar. Agora sim, uma das dificuldades que eu pelo menos eu encontro aí nessa sua resposta, é uma das dificuldades cruciais, é a diferença das gerações, né? E principalmente os diálogos e realidades de cada um, né? E aí a senhora propõe que nós, pelo menos, tentamos encontrar uma linguagem próxima dele, levando fatos que para eles são familiares, e para isso nós temos que nos familiarizar com esses fatos, né? Porque, claro, ele ali domina, né, determinadas ações. E aí eu acho uma dificuldade muito grande, principalmente por quê? Porque há diferença de gerações e principalmente aquela questão dos pais, né, acharem que sabem o melhor para os filhos porque eles têm uma vivência melhor, eles já viram tudo que é bom, que é ruim, então eles querem poupar os filhos, né, de terem decepções que eles acham desnecessárias. Como alcançar essa adequação na linguagem? Ou devemos procurar, por exemplo, profissionais hábeis como a senhora, que já tem uma experiência, para que possa fazer esse intercâmbio com esse adolescente? Olha, essa aproximação você pode, através de exemplos,
de teatros que estejam sendo passados, trabalhados na cidade dele. Você pega algum fato do dia e começa a trabalhar, a conversar, fazer com que ele fale sobre aquilo, se é correlato com a vida dele ou se não é. Então, aos pouquinhos, o início é realmente mais lento, você vai acertando as pontas, e à medida que você acerta as pontas, ele vai se interessar em ouvir você falar, porque ele sabe que você pode ajudá-lo a sair daquele esquema bloqueado que ele está, engessado. Ele precisa viver. O pai não vai viver por ele. Então ele tem que ter força, e ele tem dentro dele, para trazer, para poder se posicionar, desenvolver os pensamentos mais adequados. Ele vai aos pouquinhos gostando daquela situação, vai se adequando, chama amigos, vem amigos juntos e faz uma interação. E aos poucos você vai fazendo com que aquela conversa tome outra dimensão. Você não vai já de uma primeira vez para fazer, tem que ser. Não é assim. A gente tem que ir gradativamente, à medida que vai tendo aceita, você então abre outra portinha, dá outra ideia, dá outro livro, dá outro texto para ler, para entender o que ele entendeu. Não entendeu nada, vamos fazer de novo. Porque às vezes está tão bloqueado que não sai da parada. Tem que dar um impulso. Então, nesse impulso... Sim. Me desculpe interrompê-la, mas já interrompendo. Nós estamos vivendo na era digital já tem alguns anos, né? E nós estamos agora diretamente envolvidos com uma geração digital, né? Eu digo de 14 anos para cá. Então essa geração já nasceu praticamente com contato digital e se fortalece a cada ano que passa. E a cada vez mais a palavra fechado, né, se torna uma realidade na vida de grande parte dos nossos jovens, porque eles passam a ter uma vida virtual e não presencial. Então ali eles se transportam para uma vida virtual, e aí vem os grandes problemas com jogos, desafios apresentados na internet, onde ele se envolve naquilo e vive um mundo virtual. Só que ele tende a repetir ações, né? Ele tende a aceitar desafios porque ele quer ser aceito no meio onde ele está. Exatamente. Então ele entende que se ele não aceitar aquele desafio, ele não será aceito. Então ele aceita o desafio, mas com uma visão virtual, levando para presencial, achando que no presencial não vai ter repercussões, assim como no virtual não tem, né? Acabou aquele jogo, game over, acabou. Né? Agora só que no presencial, não, né? Tem consequências isso. Como fazer, professora, para manter esse jovem no presencial, incluindo as reações que ele vai ter com determinadas ações que ele tomar, e é claro que é natural de todos nós. Como nós podemos fazer esse equilíbrio? Porque não tem como fugir mais do virtual. Não tem como a gente chegar e falar, olha, você não vai viver no mundo. Não tem como, né? Agora, como é que nós vamos encontrar esse ponto de equilíbrio, professor? Pois é, esse ponto de equilíbrio você vai fazer através de estabelecer, por exemplo, uma disciplina. Você gosta de jogar, mas você precisa fazer tarefas da escola. Você precisa parar um pouquinho. Então vamos estabelecer qual é a hora. Aí você joga para ele. Qual é a hora melhor do seu jogo? Ele dá o horário. Bom, então vamos fazer o nosso trabalho outro horário. Então você vai conversando com ele, fazendo com que ele tenha o tempo para você e o tempo para ele. E aí depois, aos pouquinhos, ele vai entendendo que ele está jogando, aquilo tudo é virtual. Vai ser, tá conectado com os amigos, com tudo mais, mas ali no bate-papo com a gente, ele está vendo que tem aquela conexão também e que ali vai acabar daqui a pouco, só no outro dia que vai ter. Então ele começa a querer aproveitar, quando ele já está mais consciente, ele quer aproveitar mais ideias, ele já traz questões que ele gostaria de resolver para andar mais rápido. Então, mas aí você tem que manter realmente uma rotina, uma disciplina, dando textos, dando tarefas que eles façam. Se ele tem preguiça, disciplina, que ele vai fazer, ele vai mudar o hábito. Chegou, não quero tomar banho. Então tá, não toma o seu banho, mas você prepara para depois. Então você tem que se organizar, não é excluir. Você tem que colocar tudo dentro do planejamento. Não importa a ordem,
Em princípio, não importa a ordem. Em princípio, importa que ele tenha consciência de que tem tarefas a fazer, objetivos a cumprir e precisa se tornar uma pessoa que vem lá de dentro dele, trazer dentro dele o que ele tem de bom. E o virtual, tudo bem, daqui a pouco está acabando, mas e você na vida? Você como alguém, um homem talentoso, inteligente, você tem projetos, você tem capacidade, você pode transformar muita gente, muita coisa com o seu conhecimento. Então é importante colocar o conhecimento, o autoconhecimento e a brincadeira. Coloca, faz um paralelo, faz um correlato e você pergunta do jogo como foi. Faz uma interação com ele. Mesmo às vezes meio forçado, porque eu também não entendo nada de jogo, mas a gente pergunta. E aí ele conta como é que foi o finalzinho. Então tá, então na próxima, vamos ver se o finalzinho pode ser igual pra gente também. Vamos levantar, vamos embora. Então você vai conversando, vai motivando para que ele aproveite a inteligência dele, a consciência que ele tem. Ele tem que mudar os hábitos. Bom, eu tenho uma pequena experiência com meu sobrinho, que ele é muito bom na questão de jogos, de programação e tudo, né? Então, eu tento acompanhá-lo ali, né? Vou discutindo até certo ponto, mas em determinado momento ele acelera muito. Eu não consigo alcançá-lo, né? E aí eu falo, olha, isso eu não sei como é. Isso eu não sei como funciona. Eu sei até aqui, né? Então eu consigo interagir com você até aqui. Fora isso, eu já não consigo, né? Ele sorri e tudo, a gente acaba mudando um pouco de assunto, mas eu não perco o contato com ele, né? Isso. Agora, eu queria avançar um pouquinho mais na idade que nós estamos conversando e passar por um dos outros momentos também muito difíceis, né? Que é lá na vida escolar, quando ele tem que optar, quando ele termina, conclui o ensino médio, né? Ele tem que optar pela entrada na faculdade. Né? Ele tem que optar ali, já saber o que ele vai fazer na profissão. Que profissão seguir, né? E eu também tenho uma experiência pessoal a respeito, mas eu vou precisar chamar um intervalo comercial agora. Vou pedir a senhora, por gentileza, permaneça conosco mais um tempo, que eu preciso da sua experiência e da sua visão para nós discutirmos sobre isso e orientar os pais. Pode ser, professora? Tá bom, tá ótimo. Nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto já já. Monk, um detetive diferente. Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, estamos falando agora de como ajudar o nosso adolescente na sua vida escolar. Principalmente buscando para que ele possa se conhecer melhor. E como esse autoconhecimento pode contribuir de forma positiva na sua vida escolar. Hoje nós contamos com a colaboração da professora aposentada, escritora, palestrante Heloísa Ronzani, que fala conosco diretamente do Rio de Janeiro, mais especificamente da cidade de Niterói. Tudo bem, professora? Tenho um carinho enorme aí pelo Rio e principalmente pela cidade de Niterói, onde eu tive o prazer de morar há 5 anos atrás de Caraí, Teatro do Abel, nossa querida Nikite, que todos nós gostamos muito e temos um carinho muito especial. Costumo até brincar que eu sou um carioca que nasceu em BH e mora em Goiás. Seja bem-vindo ao Niterói. Para mim, aliás, o que me lembrou muito, aliás, gordinho, né? Acaba lembrando de comida, né? Uma coisa que eu adoro é ali em Copacabana, na Nossa Senhora de Copacabana, é Nossa Senhora de Copacabana aquela rua, eu acho que é isso mesmo, que tem uma panificadora que vende o famoso pudim de pão que aliás eu adoro pudim de pão comprado na padaria ali. Muito bom. E também o bolo de aipim, que só encontra no Rio de Janeiro, aquele bolo de aipim. Em Goiás nós temos o mané pelado, que é o bolo de mandioca, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É bolo de mandioca também, mas é diferente. Mas vamos lá. Antes de entrar o nosso intervalo comercial, professora, nós falamos dos desafios do nosso adolescente, né?
E agora eu gostaria de falar de um outro momento também igualmente desafiador para os nossos adolescentes, que é quando é o momento deles escolher a profissão, né? Qual profissão seguir? Inclusive, me permita aqui citar um exemplo pessoal do meu sobrinho, né? Que chegou para mim e perguntou: tio, eu não sei o que fazer na faculdade. Eu gosto muito de história. Mas história não dá dinheiro, né, tio? Eu falei: olha, você não deve pensar dessa forma. Você deve escolher a profissão que você gosta de fazer, que você se identifica, que você ama fazer e que você vai se divertir trabalhando, né? E qualquer profissão, baseado nesses conceitos, você vai ganhar dinheiro. Foi o meu conhecimento, a minha pouca limitação e a minha verdade construída por mim, que eu baseei em passar esse dado para ele, né? Mas eu gostaria de saber, na sua experiência e com a sua vivência, como contribuir com o adolescente nesse momento. Olha, a contribuição nessa fase do terceiro ano, pré-vestibular, né? Eles têm realmente uma obrigação, entre aspas, né? Uma preocupação em saber que caminho seguir. Então, você, em contato com ele, você procura saber o que ele gosta, o que ele entende daquela matéria, daquele curso que está pretendendo, qual é a expectativa de vida naquela função, e se ele sabe daquilo tudo que ele tem dentro dele, as habilidades que ele tem, se ele gosta de história, se ele gosta de matemática, se ele tem habilidade com as mãos, se vai ser técnico. Isso tudo são elementos que vão pesar, não para o vestibular em si, mas talvez na profissão que ele escolher. Então, se ele escolhe uma coisa, porque meus amigos estão indo, não é por aí. O grupo pode se reunir em outro horário. Então, alguma coisa que fale diretamente a si, ou ouvindo o pai, ou ouvindo orientação psicológica, o que quer que seja, que tem muito curso, né, muito programa que eles fazem para verificar se o aluno, que curso que o aluno quer fazer. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá, até por falta de amadurecimento do próprio aluno. Ele precisa experimentar uma coisa que ele desabroche de dentro dele à vontade. Eu estou falando isso até por experiência minha também. Eu, quando fui fazer vestibular, eu queria ser professora. Não importa de quê, eu queria ser professora. Então, fui e fiz e gostei. Não estou rica, realmente não dá grandes coisas. Mas a riqueza que a gente traz dentro da gente é muito maior do que qualquer dólar na vida. Então, com certeza. Então, o aluno que pensa que vai fazer para ganhar dinheiro é uma ilusão muito grande. Você tem que ser feliz com você, com o pessoal que está com você. O resto é resultado. Se você está feliz, você vai atrair tudo que é bom para você. Né? Então, você tem que ver a mentalidade. O que você quer da sua vida? Você quer ser advogado igual seu avô? Vai, segue. Você tem uma trilha para seguir, tem orientação que vai receber. Ah, eu quero matemática igual o meu tio. Então vai, faz matemática, pega ajuda do seu tio. Procure saber do que se trata. E aí avalie, é isso mesmo que eu quero? É isso? E você vai ter opções, oportunidades de se enquadrar na melhor profissão. Mas tem que ter calma, paciência, equilíbrio, maturidade. E os meninos estão indo muito novos, né, para a faculdade. Mas é preciso. E esse amadurecimento, se você trouxer de dentro de você, você amadurece. Você vai estar antenado a muita coisa. Agora, não fica só no superficial. Tá? Mergulhe. Eu também preciso citar uma experiência pessoal. Minha primeira faculdade foi contabilidade. E tem uma foto bastante interessante que a minha mãe guarda até hoje, né? Eu estudando para vestibular, tinha uma pilha de livros do meu lado, incontável, parece que mais de 30 livros. Do meu lado, eu ia estudando de manhã, à tarde e à noite para fazer o vestibular e não parava hora nenhuma, né? E li os 30 livros que estavam do lado desesperadamente, né? Porque eu precisava passar no vestibular, principalmente devido à pressão, em caso que é filho de professora, então não podia jamais reprovar, né? E na época eu passei nas 3 faculdades existentes naquela época em Goiás, né? Uma federal, católica e uma outra privada. E passei para contabilidade, passei para técnico de informática na época, não sei, enfim, mas aí eu fiz a primeira faculdade de contabilidade, me identifiquei lá dentro que não era muito minha praia, mas eu fui até o final, quando sou desestimado pela metade do caminho.
fui até o final e exerci a profissão de contador, né, em 3 empresas grandes, e também fui dar aula em técnico de contabilidade. Mas depois eu fiz jornalismo, depois fiz publicidade e propaganda, pós-graduei em marketing de saúde, fiz mestrado, doutorado e agora pós-doutorado em marketing digital. Tá vendo? E trabalho com televisão, que jornalismo que é a minha paixão, né? Tá vendo? Eu tive realmente muita pressão no início e eu entendo jovens que sofrem essa pressão social, né? Que tem que fazer alguma coisa, tem que procurar alguma coisa, né? Mas nós precisamos ajudá-los de alguma forma, né? E tentar encontrar o diálogo como uma possível via de solução, né, professor? Exatamente. Que aí você vai ter uma visão mais clara do que é a profissão, do que vai fazer, porque às vezes você não tem noção de nada e quer ir por ir. Então, quando você conversa com alguma pessoa estabelecida, ela vai te dizer: aqui você não vai fazer isso, fazer aquilo, vai mostrando as diretrizes e ele vai começar a enxergar, isso é para mim ou não é, e vai fazendo opções. Mas isso o terceiro ano todo você pode fazer, não precisa sair correndo só na hora do vestibular. Porque aí você já vai com mais calma, mais definido do que você pretende para você ser feliz. O importante é você ser feliz. O resto é consequência. E se não der certo, se não fez uma escolha primeira, faz uma segunda faculdade. Faz uma segunda. Faz uma alternativa. Exato. O mundo nos dá várias opções, a gente não tem como sentença naquela ali, né? É uma evolução, né? Na minha época eu achava que era uma sentença, que eu não podia fazer outra. Porque a gente é imediatismo, né? Do adolescente, né? Achar que tudo tem que ser naquela hora, naquele momento, porque senão vai acabar, né? E não é por aí, né, professora? Você tem que ir devagarzinho. Professora, pode concluir, por favor. Não, você vai devagarzinho até encontrar um patamar que você possa enxergar na sua frente a tela que você quer. E aí você se define. Mas sempre com muita paciência, tranquilidade e orientação. Professora, nas suas palavras, rapidamente, só para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, qual a sua orientação diretamente para os responsáveis pelos adolescentes, pais ou responsáveis diretos dos adolescentes, né? Qual palavra dar para esse adolescente para que ele possa refletir sobre os seus atos, pensar antes de fazer, porque senão ele pode ter atos que vão repercutir negativamente na vida dele em primeiro lugar e na vida da sociedade de uma forma geral. Como fazer esse jovem pensar antes de agir? Exatamente. O pai, a mãe, tio, avô, todos têm critérios que adotaram nas suas vidas. Então, eles podem aconselhar os meninos conforme a experiência e mostrando que não é um chute que ele vai dar, que ele tem que ter realmente bem estabelecido na cabeça dele a pretensão de alcançar determinada faculdade, o que vai querer ser, oficialmente falando, como um expert, né, no assunto. Então, o pai e a mãe têm que realmente ajudar a fazer com que ele pensa o que é melhor. Você gosta de fazer isso, gosta daquilo, isso aí não combina com essa função. Veja outra coisa. E tem muito joguinho que ali também desperta muita estratégia, muita coisa, e que você pode, com base nas próprias brincadeiras, insinuar que eles olhem para o outro lado, que às vezes eles estão muito fixos num lado só. Então, com paciência, com calma, com orientação dos pais, dos professores, eles vão chegar realmente a um término bom para eles. Desde que ouçam, que eles mudem aqueles pensamentos: não, eu não sirvo para isso. Todo mundo serve para tudo. É só estipular o que você quer. E seja você. Faça com coragem, com determinação, tenha paciência, não faz mal se perder um, perder o outro. Cair faz parte e o cair também é um aprendizado. É isso aí. Muito obrigado, professora, pela sua participação bastante valorosa aqui no nosso programa. Agora, o nosso livro, elezinho aqui, é excelente, sim, viu? Tá lá no meu Instagram. Viu? Boa. Heloísa Ronzani, meu Instagram. Acesse lá que vocês vão encontrar. Conversei aqui com a professora, palestrante e escritora Heloísa Ronzani.
Nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto já já. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta e agora é o nosso momento direito previdenciário. Dúvidas que todos nós temos e vai ser difícil esclarecermos todas elas, mesmo porque, na minha opinião, é um dos métodos mais complexos que eu já vi no mundo, é da aposentadoria do Brasil. Bom, eu também preciso revelar para vocês que eu não conheço todos os métodos do mundo, né? Mas eu acho muito difícil, gente. Essa questão, ainda mais agora que mudou essa questão da idade da pessoa, dessa idade progressiva, ali a gente já se perde todo. Eu não entendo porque não é mais simples, mas enfim, quem vai nos esclarecer essas dúvidas é a nossa colaboradora, advogada, doutora Mariana Dias, que é advogada previdenciária e é uma maior autoridade nesse assunto, pelo menos no estado de Goiás. Todo mundo só pergunta por você e para você. Doutora Mariana, seja bem-vinda ao programa mais uma vez. Está aqui para tentar nos esclarecer essas dúvidas, né? O que mudou agora da reforma previdenciária? Que, aliás, eu acho que muda o tempo todo, né? Que parece que todo governo que entra vai mudar alguma coisa nessa reforma previdenciária que parece que nunca vai terminar. Olá, Tancredo, tudo bem? Então, na verdade, nós tivemos uma grande alteração ali no final de 2019, que foi a reforma previdenciária. Antes dessa reforma, outros governos tentaram fazer, né, essa grande reforma. Várias alterações sempre existem, né, ao longo do tempo, e isso é natural. E depois da reforma da Previdência também já teve outras alterações. Falo que aqui nessa área de direito previdenciário, quase toda semana tem alguma coisa nova. Mas essas alterações agora em 2023 nas aposentadorias, elas não são regras novas, não é uma lei nova que entrou em vigor agora em 2023. São ainda as alterações decorrentes da reforma da Previdência de 2019, e que trouxe, além das grandes mudanças, claro, as regras de transição, que servem para aquelas pessoas que já estavam no regime geral de previdência, principalmente aquelas que já estavam próximas de se aposentar e não poderiam ser tão prejudicadas pelas alterações. Então, a partir de 2020, todos os anos tem algumas mudanças, né, nos requisitos das aposentadorias, exatamente para essas pessoas, devido a essas regras de transição. Bom, eu não sei se é impressão minha, mas toda vez que eu vejo quando fala de uma alteração, parece que é para pior. A pior em qual sentido? Parece que você tem que ficar cada vez mais contribuindo para o INSS para ter uma aposentadoria. E aí a dúvida que, inclusive, até tem memes na internet aí falando sobre isso, né? Que a pessoa praticamente quando vai aposentar já está próximo de morrer, se não morreu, né? Isso aqui no Brasil. Eu não sei realmente dos outros países como é que funciona isso e também não é o caso nosso hoje, né? Agora, é a impressão minha ou realmente cada vez mais com essa reforma a idade aumenta mais para a pessoa se aposentar? Bom, a idade para os homens não mudou, né? Assim, a gente falando sobre a aposentadoria por idade, a aposentadoria por idade dos homens continua aos 65 anos. Agora, houve alteração na aposentadoria por idade para as mulheres, que antes da reforma da Previdência, elas se aposentavam aos 60 anos de idade. A partir de 2020 foram aumentados 6 meses, né, na idade mínima. E agora, em 2023, chegou a idade de 62 anos. Essa é a idade mínima para as mulheres se aposentarem. Ano que vem não vai ser 62 anos e 6 meses. Se tudo continuar da mesma forma, as mulheres vão se aposentar aos 62 anos nas aposentadorias por idade. Existem ainda as aposentadorias por tempo de contribuição, inclusive com idade mínima progressiva. As regras de pedágio têm também
idade, tudo, mas na aposentadoria por idade, aquela que exige uma carência mínima de 180 contribuições de 15 anos de contribuição, é 62 anos para as mulheres e continua 65 anos para os homens. Ok. Primeiro, eu acho que a coisa tinha que ser mais simples, tá? Mas enfim, a minha opinião. O indivíduo, o homem, atingiu 63 anos, ok? Está ali contribuindo para o INSS, né? Teve uma contribuição mínima de 15 anos, não é isso? Pelo que eu sei. Aí ele já dá entrada na aposentadoria. Da mesma forma, a mulher, 62 anos, né? 62 anos redondo. Ela contribuiu também com 15 anos e aí ela já pode dar entrada na aposentadoria, não é isso? O homem, aos 63 anos e 15 de contribuição, ele não vai conseguir se aposentar, a não ser que seja o portador de deficiência, porque a idade mínima para o homem é 65. 65. Isso. Eu tinha ficado que era 63. Mas se ele tiver 65 e 15 anos, ele aposenta. Sim. Normal. Sim. Agora, o que vai fazer a diferença aí é o valor também, né? Mudou também. Sim. Assim, não entendo, já me ajuda. Por favor, me esclarece. Sim. A grande mudança, ao meu ver, ela é relativa exatamente ao valor, né? A regra de cálculo dessa aposentadoria. No caso dos homens, o valor, ele é feito uma média, né, dos salários desde julho de 94 e dessa média é aplicado 60%. E a cada ano que superar os 20 anos de contribuição, vai aumentar 2%, no caso dos homens. As mulheres, a cada ano que superar os 15 anos de contribuição, aumenta 2% também. Então, assim, pessoas que às vezes aposentavam com um valor um pouquinho mais alto, hoje muitos se aposentam com salário mínimo ou um valor próximo disso, dependendo da contribuição, claro. Pois é. Bom, nós já entendemos aqui que nós precisamos fazer um planejamento previdenciário para a gente saber mais ou menos, não ter assustos ali, né, na hora da aposentadoria, precisa saber mais ou menos o quanto a gente vai aposentar e se a gente estiver ali insatisfeito, né, provavelmente todo mundo vai estar, né, insatisfeito, ele pode sim melhorar essa contribuição mensal e poderá surtir efeito na aposentadoria. Mas por outro lado, também nós sabemos que quem já contribuiu por muito tempo, faltando 15 anos, por exemplo, a aposentar, aí já fica meio difícil modificar esse panorama, não é isso? Não, até que faltando 15 anos, né, pensando ali naquelas aposentadorias de 30 anos, 35 anos, então é um tempo razoável que a pessoa tem para se planejar e para talvez alterar o tipo de contribuição que ela tenha. Agora, assim, faltando 2 anos, 5 anos, também às vezes ainda tem algumas possibilidades de alteração, até porque hoje no INSS existe a regra dos descartes, né, nas aposentadorias, que são aquelas contribuições de valor mais baixo, elas podem ser excluídas do cálculo, né? Caso o segurado verifique que é mais vantajoso, então ele não vai utilizar aquele tempo também para nada, não vai utilizar o valor daquela contribuição, mas também não vai utilizar para o tempo. Então ela tem que ser uma contribuição que está sobrando, né, ali na... Mas o indivíduo pode escolher isso ou o INSS já faz isso automaticamente? Ele tem que escolher. Tem que escolher. O INSS, eu já vi casos em que o INSS já aplicou o descarte ali automático, mas pode ser que não aconteça. E aí o ideal realmente ter uma consultoria, né, antes para verificar se é o caso de pedir esse descarte e se for, já fazer o requerimento, né, no próprio pedido de aposentadoria. A sensação que eu tenho, não sei se vocês também pensam da mesma forma, né? A sensação que eu tenho é que cada vez mais, pelo menos no Brasil, a gente não pode ir lá diretamente no INSS e pedir aposentadoria. Porque senão nós vamos estar correndo o risco, né, de perder muito essa aposentadoria. Porque está mais difícil, tem muitos meandros ali dentro da lei, né? Eu vejo ali também vários momentos que você pode interpretar de uma forma ou de outra. E também você pode, correr risco de até trabalhar demais, né, achando ali que não atingiu a idade e deixar de pedir essa aposentadoria.
Nesse caso específico, o indivíduo pode pedir aposentadoria a hora que ele quiser. Né? Ele pode trabalhar a vida inteira sem pedir aposentadoria, acredito eu. Né? Mas ele atingiu a idade de 73, 74 anos, que eu conheço casos, 73, 74 anos, que nunca pediu aposentadoria. Ele dá entrada na aposentadoria. É possível ele receber ali o retroativo da idade que ele poderia ter pedido, ou ele não recebe, só recebe a partir do momento que ele deu entrada? Tancredo, existe um brocardo jurídico que eu gosto muito, que fala: o direito não socorre aos que dormem. Então, as pessoas elas podem ter o direito, mas se elas não requererem, elas não vão receber aquilo. Então, assim, o que pode acontecer é que aquelas pessoas que já tinham direito adquirido antes da reforma da Previdência podem dar entrada no pedido hoje e vão ser utilizadas as regras anteriores, né, anteriores a essa reforma, caso elas sejam mais vantajosas. Agora, se a pessoa não requereu, o INSS não teve conhecimento de que aquela pessoa realmente queria aquele benefício, não tem como pleitear esse benefício agora com as parcelas retroativas, é só a partir do requerimento. É aquilo que eu sempre falo para vocês aqui. Nós temos que buscar os nossos direitos, procurar se informar realmente desses direitos e não dormir no ponto. É que a doutora falou. Como é que é? É brocado que você falou? O direito não socorre aos que dormem. O direito não socorre aos que dormem. Adorei isso. Né? E nós, brasileiros, precisamos ouvir cada vez mais essas informações. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Estou gostando dos seus quadros, são dicas importantes e rápidas, né? Que servem para a gente dar um alerta ali, né? E buscar realmente os nossos direitos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.